Mas vamos lá. Lucas 11. Lucas 11, versículos de 1 em diante. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E lhe disse: quando vocês orarem, digam Pai. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa porção da sua palavra, que assim como o Cassiano disse, Jesus, que o Senhor venha encontrar em nós espaço, e o Senhor venha semear em nós, Deus, tua palavra que não volta vazia. Em nome de Jesus, fica conosco e venha nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Esse pedido dos discípulos, de um deles, não era incomum. Todo discípulo, em dado momento, pedia a seu mestre que lhes ensinasse a orar. Esse pedido era muito mais do que apenas como fazer uma intercessão. Mas, quando chegava nesse ponto do discipulado, os mestres, os rabinos, eles aproveitavam e ao ensinar seus discípulos a orarem, eles passavam o que eles tinham, o que eles entendiam por visão de mundo, a sua cosmovisão, o que eles entendiam pelo divino, pelo tamanho de Deus e como ele se relacionava com a vida. Então cada mestre ensinava aos seus discípulos uma maneira de orar, de acordo com o seu ponto de vista da vida. Isso é interessante porque quando nós chegamos nesse momento do culto, nós queremos ouvir a voz de Deus. Nossa preocupação é captar qual é a mensagem que Deus tem para a igreja e para mim hoje. Mas eu queria mudar um pouco a preocupação de hoje. Queria que a nossa preocupação hoje fosse: será que Deus consegue me ouvir? Será que Deus consegue ouvir a minha voz, a minha oração? Será que eu me faço entender para Deus? Será que eu sei orar? Será que eu oro de uma maneira correta? Então, muito mais do que Deus falar com a gente será que Deus me ouve toda vez que eu oro? E que em nome de Jesus a gente possa sair com alguma certeza de que Deus fala com a gente. O tema de hoje, do culto de hoje, é se eu quiser falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, de que maneira eu devo me apresentar? De que maneira eu devo me comportar? Por onde começar? Entendam, a necessidade de falar com Deus não é exclusiva dos evangélicos. A necessidade de falar com Deus é a necessidade do ser humano. E cada um se relaciona com o divino de acordo com a sua visão de mundo e sua fé. Tem gente que sobe montes, tem gente que vai para o meio do mato, tem gente que faz sacrifícios, tem gente que faz algumas oferendas, tem gente que se isola, tem gente que vai em grupo para determinado lugar, porque entende que daquela maneira ele estabelece um contato com o que é além dele e do que ele entende por Deus. Cada um, de alguma maneira, estabelece uma relação com o sobrenatural, com o que é espiritual. Eu tenho uma tia que ela é supersticiosa. Você vai na casa dela, cheio de pedrinha colorida. Eu era criança, eu queria bagunçar, mas não dava, porque ela entendia que aquelas pedras era o que fazia a ponte para ela falar com Deus. A necessidade do ser humano entender que, rapaz, eu acho que eu não estou sozinho.
e falar com Deus o faz buscar formas e modelos nas mais variadas situações, e às vezes se submete a algumas coisas que se coloca ao ridículo, mas paga o preço, porque ela sente necessidade de falar com Deus. Por isso que era comum, quando um discípulo encontrava um mestre e caminhava já há alguns anos, ele chegava em um dado momento e ele falava assim: como que eu devo orar diante do sobrenatural, diante de um Deus poderoso? A letra dessa última música é muito forte, mostra um Deus magnífico, Rei poderoso, majestoso, um Deus que criou o universo com um falar, o Deus que abre o mar. Esse Deus tão grande, como que eu falo com Ele? Aí Jesus responde, Jesus fala assim: olha, quando você for falar com Ele, você diga Pai, e começar a falar com algo maior do que eu, mais poderoso do que eu, por Pai, me chama a atenção, muito mais hoje, me chama a atenção. E esse texto não está só em Lucas, queria que os irmãos também abrissem em Mateus 6, a partir do versículo 5, diz o seguinte, do versículo 5 ao 9: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas quando vocês orarem, vão para o seu quarto, fechem a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso. Até aqui. No livro de Mateus traz alguns elementos a mais, umas informações a mais desse contexto de quando os discípulos perguntaram a Jesus como nós devemos orar. E o interessante é que pelo livro de Mateus, antes de Jesus falar no versículo 9, vocês orem assim, Pai, ele já disse Pai 3 vezes antes. Antes de ele ensinar, olha, você começa por Pai, mas do versículo 5 a 8 ele já disse Pai 3 vezes. E é nesse contexto que eu queria refletir com os irmãos. O que é a oração? Oração pode ser definido por muitas coisas, mas eu quero começar pelo que não é oração. E oração não é abracadabra. Oração não é magia. Eu não vou falar em nome de Jesus, pum, e aparece alguma coisa aqui. Eu não vou esfregar a Bíblia 3 vezes assim e vai aparecer um gênio e eu falo, eu estou orando e vai acontecer. Oração não é magia. Oração não é magia, não é superstição. Oração não é abracadabra. Eu vou orar e minha conta no banco vai mudar. Eu vou orar e o meu ente querido no hospital, ele vai sair agora, porque eu determino, abracadabra. Oração não é isso. Até porque não é assim que a gente fala com o Pai. Quando nós falamos com o Pai, nós não falamos com altivez. Eu determino. Escuta, eu determino que eu quero isso agora. Se fosse meu pai, eu ia falar, sabe de nada.
Quando Jesus nos ensina a chamar esse Deus Todo-Poderoso que você acabou de cantar de Pai, Jesus está te chamando para conversar dentro do quarto, não no meio das praças. É algo mais íntimo, e é muito mais difícil de compreender. A princípio não. A princípio, chamar Deus de Pai é quase aquela coisa de xodozinho, né? Ah, papaizinho, vem cá. Mas Deus está aprofundando aqui sobre oração. Está trazendo uma dimensão de intimidade de alguém que é mais poderoso, maior do que você, que pode fazer assim e você sumir. E Jesus está falando assim: olha, chame-o por Pai. E o primeiro ponto que eu queria destacar nesse trecho de Mateus é que quando eu vou orar a Deus, eu tenho que saber quem eu estou procurando. Porque dependendo da situação que você está passando, você quer um Deus poderoso o suficiente para esmagar todas aquelas pessoas que você não está engolindo. Às vezes tem uns seres que às vezes quando eu oro a Deus, eu quero que Deus venha em poder, mas em poder para esmagar. Dependendo da situação, eu quero que Deus venha como o médico dos médicos. Dependendo da situação, eu quero que Deus venha como o gênio, na qual ele me dá 3 pedidos. Dependendo da minha situação, eu quero que Deus venha como o Papai Noel. Que se eu souber me comportar e não faltar em nenhum culto, eu vou acordar e na sala, no cantinho ali, vai estar o meu presente. Eu não sei o que vem na sua mente quando você ora a Deus, se você sabe realmente quem você está procurando. O Deus dono do ouro e da prata, porque Ele é dono do ouro e da prata. O Deus onde não há impossíveis, porque não há impossíveis para Deus. E interessante que em todas essas possibilidades que Deus pode, aliás, o que Deus não pode? Deus é. Quando Moisés foi perguntar, eu falo em nome de quem? O grande eu sou. O que Deus não pode? Esse Deus tremendo. E quando os discípulos perguntam a Jesus, como que eu falo com esse Deus? Pai, quando eu vou decidir orar, você precisa saber quem você está procurando, muito mais do que saber o que você está pedindo. Você precisa ter consciência. Sabe por quê? Porque você pode estar certo do que você tem que pedir, mas se você não tiver segurança para quem você está pedindo, você não vai ter fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa orar com uma convicção de que você está falando com alguém bem próximo de você, perto o bastante do seu coração, ao ponto de você poder dizer: Pai, não foram poucas as vezes que eu orei sem fé. Não foram poucas as vezes que numa situação que eu estava muito aflito, sabe quando você acha que está contra o tempo? Você não tem tempo, eu preciso de uma resposta agora. E vem uma pessoa com as melhores das intenções. Minha mãe geralmente é assim, quando ela via eu muito aflito, minha mãe via: vai orar, filho. Eu falo: mãe, eu quero solução, quero orar. É porque nesses momentos eu não tinha noção de quem eu estava procurando. Porque se eu tivesse uma convicção de que eu fecharia a porta do meu quarto e eu encontraria o meu pai ali, talvez o cenário fosse outro. Não foram poucas as vezes que eu quis encontrar o gênio da lâmpada. Não foram poucas as vezes que eu quis encontrar o cupido.
Não foram poucas as vezes que eu quis encontrar o Papai Noel, o Deus que pode esmagar os meus inimigos. Só não toca no meu orgulho, mas no dos outros esmaga. Só Deus sabe quantas vezes Ele me viu no quarto e eu me dirigindo a Ele de tantas maneiras, menos por Pai. E eu acho que isso não é um privilégio meu. Quando você for orar hoje, você tem que saber com quem você está falando, quem você está buscando, para quem você está revelando os seus segredos e suas necessidades, para quem você está se expondo. Se você quiser falar com Deus, é preciso saber quem você procura. E esse é o primeiro ponto. Os discípulos pediram uma receita, um modelo, mas não há modelo. Porque você não fala com seu pai todo dia da mesma forma. Há uma dinâmica que só existe em um relacionamento. E o engraçado, ou interessante, é que naquela época, e ainda entre os judeus é muito rígido esse relacionamento de discípulo e mestre, é tudo muito sistemático. Aliás, o ensino no Oriente Médio é muito sistemático. 2 semanas atrás eu vi um vídeo atual de uma criança muçulmana. Não sei se os irmãos sabem, a partir dos 5 anos a criança ela já começa a aprender a estudar a religião. Até acho que aos 7 aos 8 anos ela tem que decorar isso aqui do Alcorão. Aí você pensa assim, poxa, tem que decorar, nossa, é uma criança aplicada, é uma criança estudiosa, é uma criança disciplinada. E eu vi o vídeo, 2017, hein? Está um senhor, está o Alcorão aqui, está uma criança, e ele aponta o dedo, passando o dedo pela página, e a criança tem que falar, repetir o que ele está falando, no tom e na entonação que ele está falando. E a criança repetia o que ele estava falando, mas a criança não conseguia repetir a entonação dele. Ele pegava uma vara e batia na perna da criança. E já estava sangrando a perna da criança. Tinha que decorar. Eu não estou falando que entre os judeus é a mesma coisa, mas é algo muito rígido, é muito sistemático. De repente vem Jesus se dizendo o Cristo, filho do Deus vivo. E aí nós perguntamos, Jesus, como que nós devemos falar com Deus, esse Deus poderoso, esse Deus que pode tudo, que é o grande eu sou? Pai. Não, pai não dá. Pai é algo muito íntimo. Pai não é tão poderoso assim. Às vezes até, dependendo da pessoa, frustra, né? Como assim, pai? E Jesus repete tanto em Lucas como em Mateus, olha, diga assim, Pai. Então quando você for entrar no seu quarto hoje, quando você tiver uma oportunidade de orar, saiba quem você está procurando. Se você quiser falar com Deus, chame-o de Pai. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, está no versículo 6 também de Mateus, Mateus 5, versículo 6, que diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Se você quiser falar com Deus, é preciso saber que Ele te enxerga. Você não faz uma oferenda, um sacrifício e deixa num local e parte. Quando você ora a Deus, saiba que o seu Pai que estás no céu te enxerga. Deus sabe como eu estou agora. Deus sabe como você está agora. Deus sabe como você estava antes de vir para o culto.
E Deus sabe o que você passou durante essa semana. Deus já está na sua quinta-feira que vem. Quando você for falar com Deus, não é algo que você joga para o ar. O seu Deus Pai te enxerga. Ele sabe a sua situação, Ele sabe onde dói. Certa vez, eu não sei se eu vou conseguir achar, mas eu lembrei de uma experiência que eu tive com Deus quando eu tinha 16 anos. Foi a experiência que me fez decidir por me batizar. Eu tinha 16 anos. Por que eu estou falando disso? Que quando você for orar a Deus, tenha certeza que Ele te enxerga. Quando eu tinha 16 anos, naquela época, minha mãe, ela saía durante a semana com a minha avó. Ela estava fazendo um curso numa igreja perto de casa. Então toda terça-feira eu ficava sozinho em casa. Porque terça-feira era o dia do curso da minha mãe. E teve um momento daquele ano que eu não estava legal. Tinha acabado de entrar na faculdade, estava com a cabeça muito virada, estava com muita dúvida, poucas certezas. E eu estava com raiva de Deus. E aí eu disfarcei para minha mãe, acordei, almoçamos juntos, tudo bem, maravilhoso. Quando ela saiu por volta das 14h. Eu comecei a orar, mas orar no sentido assim, eu falava assim, será que eu estou falando com alguém? Ou eu sou louco o suficiente para falar com as paredes? E eu fiquei repetindo isso por umas 2 horas. Porque eu estava contrariado, eu não estava legal. Será que o Senhor é real? Não sei se vocês já passaram por essa crise. Eu passei. Será que eu estou falando sozinho? Será que eu estou maluco? Prova para mim. Mostra para mim que eu não estou louco. Só que eu falei um pouquinho mais alto do que isso. E nesse ímpeto eu peguei a Bíblia e abri em Salmo 116:1. Diz o seguinte: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou seus ouvidos para mim e eu invocarei por toda a minha vida. A partir desse dia eu abaixei o tom, descobri que eu não estava louco e que toda vez que eu ia orar, Ele me enxergava. Você tem que ter certeza, se você quiser falar com Deus, que você não está sozinho, que você não está maluco, que não é um costume à toa, que não é rotina. Você, de verdade, você está falando com alguém. Se você quiser falar com Deus, você precisa crer que Deus está te enxergando, que Ele inclinou os seus ouvidos para te ouvir. Uma vez um amigo meu, ele era muito sarrudo e estava passando por um problema e uma pessoa bateu no ombro dele e falou assim, hora que melhora. Aí ele disse, amém, irmão. Aí ele esperou passar, aí ele virou para mim, eu precisando de uma solução, o camarada vem para orar. Só posso orar. Quando você fala só posso orar, você já não acredita mais na oração. Quando você fala assim, é só isso, é o que tem para hoje, você não sabe quem você procura, e você se sente sozinho o bastante para acreditar que ninguém está vendo o que você está sentindo. Quando você não acredita que uma oração de um justo pode muito em seus efeitos, em outras palavras, você está acreditando, só eu sei o que eu estou passando, ninguém sabe.
ninguém consegue me ouvir, ninguém consegue me perceber. Ou então, como esse colega meu, que era sarrudo, todo mundo me vê rindo, mas ninguém sabe o quanto eu choro. E o camarada me fala para eu orar. Quando você chega nesse ponto, você já se perdeu o bastante para se sentir isolado no seu problema. Aliás, o seu problema nesse ponto já tomou uma dimensão muito maior do que o seu Deus e sua fé. Também não foram poucas as vezes que eu não soube orar. Porque há alguns problemas que nos tira a voz, cala o coração, a alma se abate e a gente fica se sentindo perdido. Eu não sei quantas vezes você foi orar sem acreditar que aquilo poderia resolver alguma coisa. Ou orar porque é o jeito. Crente ora, né? Então eu vou dar uma orada. Sabe aquela orada de almoço? A oração de almoço é aquilo: Senhor, Tu sabes, obrigado, amém. É um Twitter, né? 140 caracteres ali, a gente manda para Deus, Deus sabe. Quando Jesus apresenta um Deus Pai, Jesus está falando assim: converse com seu Pai. Você não pode chegar para o seu pai e falar: e aí, beleza? Está sabendo, né? Isso aí, você não pode chegar assim nele. Jesus está querendo nos falar o seguinte: esse Deus poderoso te chama para conversar no seu quarto. Dá para acreditar nisso? Esse Deus que o seu amor ultrapassa o nosso entendimento. Então eu já parto do princípio que eu não vou entender tudo. Ele quer falar com você. Ele te enxerga. E entender que só no versículo 6 de Mateus, Jesus usa a palavra Pai 2 vezes. Me remete a uma outra realidade e condição, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Por favor. Diz o seguinte: desculpa, irmão, versículo 15. Capítulo 8, versículo 15, diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Eu quase, fazendo essa pregação, eu não fui atrás de Abba, Pai. Porque eu sempre aprendi que Abba, Pai é papai. Eu sempre aprendi que Abba, Pai é paizinho. É um diminutivo carinhoso, quando você chama a Deus de ô paizinho, papai. Mas aí eu fiquei com uma pulguinha atrás e fui na raiz de Abba, Pai. Abba, Pai não é paizinho. Abba, Pai não é papai. Abba, Pai é um balbuciar de quando uma criança, bebê, começa a falar. É pá ou papá. Infantil, né? Mas é isso que significa Abba, Pai. Laura me chama de papá. Os rabinos dizem que uma criança só aprende a falar Abba, Pai quando ela começa a comer alimento sólido e o milho vem à boca e ela pá, Abba. E ela se entrega nos braços do Pai.
E é isso que significa Abba Pai, e é isso que Paulo diz aqui, e é isso que Jesus fala, porque o Pai ali está em aramaico. É esse Papa. E o interessante é que quando eu comecei a compreender isso, ficou muito claro para mim que não revela apenas que Deus é Pai, mas mostra a minha grande estatura diante de Deus. Quando uma bebê fica com fome, ela chora até comer. Mas se você perguntar para um bebê e falar assim, você está com fome? Ela vai chorar. Se você perguntar para o bebê, me explique a fome. Quais são as razões que levaram você a ficar assim? Ela não sabe explicar, ela está sentindo fome e chora. E a única coisa que vai tranquilizá-la é quando ela enxergar, no meio de uma multidão, 2 braços que ela reconhece que ali ela se sente segura. E ali ela vai saciar a sua fome. Tem muitos problemas que nós não entendemos o porquê nós estamos sentindo o que estamos sentindo. O problema é que nós não buscamos o braço que vamos nos sentir seguros e nos saciar. Porque nós perdemos de vista quem nós estamos procurando. E nós deixamos de entender que o Pai nos enxerga. Quando Laura está com fome, a gente sabe de longe. Mas o interessante é que quando eu vou me dirigir a esse Deus, Papa, eu não preciso explicar muita coisa, porque as palavras não sabem dizer tudo. As palavras muitas vezes me limitam. Eu me entrego aos braços que eu sei que eu vou encontrar segurança e é a fonte de tudo que eu preciso. Se você quiser falar com Deus, apesar de você ser um adulto, apesar de você já ter sua família, apesar de você ser tão inteligente, apesar de você ter o seu negócio, apesar de você ter sua vida e seus problemas, apesar de você ser tão grande, você vai ter que aprender a falar, Papa. Porque Deus é muito maior que você. E Deus te enxerga da mesma maneira que você enxerga um bebê. E tem bebê que fica relutando com a gente, né? Acho que na língua dele ele está falando um monte de coisa. Eu determino. E a gente olha e fala, rapaz, você quer vir no meu colo? Tem criança que não vai. Tem criança que vai. Você vai? Se você quiser falar com Deus, você sabe quem você está procurando? Você sabe que Ele te enxerga? E a pergunta não é para Ele, você sabe quem eu sou? A pergunta é, você sabe quem você é? Você é alguém desse tamanhinho, que não sabe falar, Papa. O convite de Jesus é muito mais íntimo e muito mais profundo, porque é um Deus que te enxerga, não é um Deus que, ao contrário do que muitas pessoas acham, é um velhinho que está num trono dourado em cima de uma nuvem, esperando receber ofertas, esperando receber bajulações. Jesus não depende dos seus adjetivos, viu? Jesus não depende de você. Jesus não depende de mim. Jesus não fica, Léo esqueceu de orar hoje. Como que eu vou ficar? Meu eu. Eu preciso dele. Eu preciso achar aqueles braços que vai me acalmar. E que só ali eu vou sentir segurança. Eu preciso entender que oração não é abracadabra. Oração é eu falar, Papa,
Às vezes você pode estar numa alegria tamanha, e tem conversas, eu lembro de uma conversa quando eu tive com meu pai, quando eu falei que eu queria casar. Essa nem a Michelle sabe. Eu falei, pai, preciso conversar com você, vamos lá no quarto? Ele, sim, vamos lá no quarto. Ele já estava meio que ligado, fechamos o quarto. Falei, pai, baixei a cabeça, meu pai entendeu. Escutei um sermão de 2 horas, mas ele entendeu o que eu queria. Eu acho que oração muitas vezes é assim. Eu tenho que ter consciência que Deus me enxerga, e antes que a palavra venha à minha boca, Ele já conhece. Quando você ora a Deus, Ele está te vendo, por incrível que pareça. Você não está sozinho falando com as paredes. Tem pessoas, cristãs ou não, que preferem, às vezes, por não saber orar, por ter preguiça, por achar que é superstição, eu não sei, os motivos são muitos, mas às vezes tem um problema, dá tempo ao tempo. Já escutaram essa expressão, dá tempo ao tempo? Não, o mundo gira, viu? Isso não vai ficar assim não, o mundo gira, ó, vai voltar e vou esperar, vou aguardar para ver o que vai acontecer. E não toma nenhuma decisão, nenhuma atitude, inclusive de orar. Não sabe quem procurar, e por não saber quem procurar, fica esperando. E essa semana eu estava vendo uma página de um médico no Facebook, e eu vi uma frase que ele colocou que eu achei muito interessante. Ele falou assim, se é verdade que o tempo cura todas as dores, eu prescreveria relógios. Achei fantástico isso. Porque, dependendo do que você está passando, o tempo só vai servir para criar mágoa. Porque às vezes você está esperando aquela pessoa te pedir perdão e ela não vai te pedir perdão. E você está lá. Ah, ela vai aqui, ó, se dobrar e vai vir aqui de joelhos. Não vai, queridão. O perdão tem que partir de você. E se você esperar alguma coisa cair do céu, seu coração vai ficar pedra. E você já não vai saber mais quem procurar. E vai chegar uma hora que você vai achar Deus injusto, porque não trouxe aquela pessoa de joelhos te pedindo perdão. E você não vai saber nem mais que Deus te enxerga. E aí quando alguém bater no seu ombro e falar assim, cara, vai orar. Você pode até responder com um sorriso, mas você vai pensar, orar? Eu não preciso de oração. Eu quero a solução. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos, porque um justo sabe quem procura e acredita que Deus o enxerga. É como o Davi, o salmista, falou em Salmo 116:1. Eu não sei como é a sua dinâmica de oração, mas depois que eu entendi isso sobre Abba Pai, eu posso tirar as minhas máscaras, porque Deus me enxerga muito mais do que eu quero revelar. E aí que está o problema. Sabe aquele seu melhor amigo? Eu não estou falando nem de amigo, hein? Estou falando do seu melhor amigo. A gente não vai até a página 3. A gente se abre até a página 2, porque tem aquele quartinho, sabe, da bagunça, o porão. A gente não vai se revelar, a gente não vai se expor assim. O que ele vai pensar de mim? O que ele vai pensar de mim se ele souber realmente quem eu sou? Então a gente se mascara. O problema é que pode ser isso até talvez um motivo da gente não procurar Deus, porque a gente sabe que Deus sabe muito mais do que eu quero revelar para Ele. Eu não quero revelar tudo para Deus porque eu posso me sentir envergonhado. O problema é que Ele já sabe. E ainda assim, se eu perguntar a Jesus, Deus sabe tudo sobre mim.
Aí Jesus pode responder: que bom. Não, não, ele sabe tudo mesmo, sem filtro. Como que eu falo com ele? Papa. É um balbuciar de alguém que não sabe falar tudo, que pode pensar que sabe, mas não sabe, que é alguém que depende dos braços do Pai. Fale como alguém que sabe que sozinho você não consegue andar, no máximo engatinhar. Fale como alguém que por si só você não vai muito longe, mas no Deus Pai você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Por fim, se você quiser falar com Deus, é preciso realmente acreditar que Ele sabe tudo de você, como está em Mateus 6, versículos 7 e 8. E nesse trecho, Jesus, ele usa pela última vez a expressão Pai, antes de ensinar a falar, orem assim, Pai. Versículos 7 e 8 diz o seguinte: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. É a última vez que Jesus fala a expressão Pai, antes de falar Pai. Um Deus que nos conhece antes mesmo de a palavra chegar à boca, não adianta eu ficar insistindo num discurso barato. Sabe aquele discurso nosso que todo mundo está errado e a gente sempre tem uma justificativa? Eu não sei porquê, mas sempre nas minhas orações eu estou certo. Não sei se é assim com você. Mas sempre quando eu oro a Deus, eu explico para Deus tudo direitinho, para Ele entender que todo mundo é culpado, menos eu. Porque eu sou a vítima. E aí, dependendo da minha conversa com Deus, eu falo: perdoa, esmaga, perdoa, esmaga. Porque eu vou dando a letra para Deus. Um Deus que me enxerga e sabe tudo de mim, o meu muito blá 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 não adianta, porque Ele sabe tudo de mim. E é aí que a oração fica meio desconfortável. E olha, falar com o papai às vezes é desconfortável. Ficar com vergonha, se sentir exposto, ouvir aquilo que não agrada, porque Deus corrige aquele a quem ama, e Ele sugere que os seus pais façam com os seus filhos da mesma maneira, porque é assim que Ele age com os seus filhos, eu e você. E, correção é bom, mas dói. É igual remédio ruim. Nós precisamos entender que às vezes eu vou fechar a porta do quarto e eu sei quem eu procuro, Pai. Eu sei que Ele me enxerga, eu sei que Ele sabe tudo de mim. E eu vou sair daquele quarto tão desconfortável que eu posso correr o risco de pensar: se eu soubesse, não tinha desligado a Netflix. Nós precisamos entender que Jesus ensinou a chamar Deus de Pai, porque quando esses momentos forem desconfortáveis, não entra a sensação, entra a confiança. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu vou confiar no Deus Pai. Às vezes Deus nos corrige e dói, porque da mesma maneira quando a gente pergunta para uma criança: me explique a fome,
e ela não vai entender porque é algo que ela só sente. Muitas vezes a gente só vai sentir aquilo que Deus está fazendo na gente, e só quando a gente crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Só quando a gente crescer, era isso que Deus estava produzindo dentro de mim. Eu entendi. Eu entendi porque eu passei aquilo que eu passei. Só que a gente só vai entender depois. Então, se você não está entendendo o que você está passando hoje, procura seu pai, sabendo que ele te enxerga e ele sabe já tudo de você antes de você começar a abrir o arquivo. Tem um outro rabino chamado Abraham Joshua Heschel, que ele diz o seguinte: a oração é o oposto da pretensão. E eu achei interessante essa frase, porque no versículo 5 de Mateus 6, diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé. Achei interessante essa chamada de atenção. Jesus fala o seguinte: quando você for orar a Deus, você está numa condição e estatura que você não consegue falar papai, você só fala papa. Você está nessa estatura, então não adianta ficar batendo no peito. Não adianta. Não adianta. A oração é o oposto da pretensão. É você se entregar a Deus confiando que Ele é Pai e é muito maior do que você. Porque oração não é se impor, oração é se render. Sabe, você barbado, falar papa, é meio infantil, é isso mesmo, a ideia é essa. Se você acha que está infantil, você pegou a mensagem. É você saber que você não é tão grande. É você saber que você não pode tudo. É você saber que toda a sua vida que você já construiu não significa diante de Deus nada. Então você ora e se rende. Você se joga, porque você não adianta falar: ei, não é assim. Não é assim. Não funciona assim. Ainda em Lucas, voltando para Lucas 23, versículo 46, são as últimas palavras de Jesus na cruz. Adivinha quais foram? Papa. Jesus, no alto dos seus 33 anos, ali encarando o propósito e ministério da vida dele, Jesus passa por toda a humilhação, sofrimento, dúvida, angústia. Aí no versículo 46, ali se alguém perguntasse, sabe aquela cena do condenado? Quais são suas últimas palavras? Versículo 46, Jesus bradou em alta voz: Papa, eu me entrego. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é oração. Sabe quando, aquela expressão que só você sabe onde o calo aperta? Sabe quando o calo aperta? Esse aqui é o momento que eu acho o ápice de uma oração. Quando você chega no quarto, fecha a porta: Papa, eu me entrego porque não há nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa, eu estou exposto. Eu estou exposto, estão duvidando de mim, meu nome está na praça, estão inventando coisa. Eu não sei o que fazer, eu me entrego ao Senhor. Que na oração do Pai Nosso seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Se você quiser falar com Deus, você precisa saber quem você procura, saber que Ele te enxerga, saber que Ele sabe tudo de você. Os menos jovens podem ter visto esse título dessa mensagem, se eu quiser falar com Deus, e ter lembrado de uma música. Tem uma música do Gilberto Gil, 1980, que se chama Se Eu Quiser Falar com Deus. A música ela é linda, comprida, tem 7 estrofes. E ela fala de uma pessoa que ela quer falar com Deus, e em cada estrofe ela tenta de uma maneira. É uma busca, é uma jornada, é uma ansiedade, é uma necessidade de... Ela precisa falar com Deus, então ela tenta de todas as maneiras. Então ela começa falando que ela precisa da solidão. Depois ela fala que se eu quiser falar com Deus, eu preciso da calma. Depois ela fala que não está dando certo. Então, para eu falar com Deus, eu preciso aceitar a dor. Eu preciso aceitar isso que eu estou precisando, que eu estou passando. Aí depois ela entende que, por não conseguir, ela entende que se eu quiser falar com Deus, eu preciso mascarar, esconder o meu sofrimento e fingir que está tudo bem. Já encontrou irmão assim? Tudo bem, o cara está sem uma perna, mas tudo bem. E aí a música continua. Se eu quiser falar com Deus, não, eu tenho que ser ousado. Só que aí depois da música ela avança e na última estrofe ela diz o seguinte: quando finalmente essa pessoa entende que encontrou a Deus, ela foi surpreendida. E ela diz o seguinte, no final da música ela diz o seguinte: decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Do que eu pensava encontrar. Todo o esforço dela em procurar Deus, no fim da vida dela, ela falou assim: de nada adiantou. Muitas pessoas podem viver dentro da igreja e fazer tudo o que acha que pode fazer porque você pode fazer, e no final achar que valeu de nada. E se eu me aproximar de você e falar assim: rapaz, vai orar, você pode até me responder: eu já tentei de tudo, mas talvez, só talvez, você não aprendeu ainda a falar Papa, e entregar o seu espírito a Deus, na confiança que Ele te enxerga, vê você, sabe o que você está passando. Ele é real. Queria convidar a banda. Nós, da Igreja Batista Novo Tempo, sempre no final do culto, ganhamos de Deus essa oportunidade. O altar fica aberto para quem quiser se aproximar de Deus. E hoje, se você, quando for orar, saiba quem você está procurando. Saiba que Ele está te enxergando. Saiba que Ele já sabe tudo de você. E não há nada que você queira esconder que Ele já não conhece. Mas a você que tem sede de Deus, para ter um final diferente do da música, venha à fonte. Venha à fonte. E se não sabe orar, faça como discípulo. Pergunte a Jesus. E você corre o sério risco de ouvir Jesus falar: quando orar, diga Pai. Amém?